Alerta de emergência. Não olhe para fora das janelas. Aviso. Isso não é um teste. Repito, isso não é um teste. Cidadãos do mundo, tranque todas as portas, feche todas as suas persianas, não se aproxime de nenhuma janela, não olhe para fora, não saia de casa, fique em um quarto sem janelas, reúna todos os suprimentos que puder, apague todas as luzes, não abra a porta para nada. Quando ouvi pela primeira vez, nem parecia real. Parecia falso, como algo em um filme de terror, mas era uma emergência. Então decidi que provavelmente deveria fazer o que me mandassem. Peguei uma lanterna, um travesseiro, meu telefone, um carregador, comida e outras coisas básicas para me manter entretido enquanto essas coisas aconteciam. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas assim que entrei no banheiro e fiquei confortável, mandei uma mensagem para meus pais perguntando se eles receberam o alerta. Eles também fizeram isso. Eles disseram cidadãos do mundo, eles realmente transmitiram isso para o mundo? Eu me perguntei. Então, mandei uma mensagem para um amigo da internet que mora do outro lado do mundo, e ele disse que também entendeu. Exatamente a mesma mensagem. E para ser honesto, é meio assustador, eles dizem o que fazer, mas não o que está acontecendo. E as pessoas têm medo disso. 20 minutos depois. Alerta de emergência. Isto não é um teste, repito, isto não é um teste. Criaturas desconhecidas têm batido nas portas das pessoas e matado pessoas que abrem a porta. Existem 5 pontos críticos principais: Washington DC, Tóquio, Toronto, Moscou e Londres. Eles foram localizados por toda parte, mas parece que estão atacando-os primeiro. Isto é uma invasão. Fiquem nos seus quartos. Não abra nenhuma porta, não olhe para fora. Eles podem te matar instantaneamente com apenas um olhar. Que Deus nos ajude a todos. Sirenes nucleares de emergência estão disparando, sirenes de tornado estão disparando. O que está acontecendo? Isso é uma brincadeira? Como uma invasão pode ser real? Os alienígenas são reais? Como posso compreender isso? Eu ouço alarmes de carros disparando e coisas sendo destruídas. Eles estão aqui. Eles estão matando. Parece uma zona de guerra lá fora, mas sem armas. O que o governo pode fazer? Simplesmente atirar neles? Mas eles morreriam olhando para eles. Não há como sobrevivermos a isso. Nós vamos morrer. Mandei uma mensagem para meus pais, mas não obtive resposta. Mandei uma mensagem para meu irmão e minha irmã, mas não obtive resposta. Começo a entrar em pânico agora. E se minha família se for? E tudo o que posso fazer é ouvir as famílias de outras pessoas serem assassinadas. As sirenes nucleares voltaram a funcionar e estão muito altas, sacudindo meu apartamento inteiro. Gostaria de saber o que as outras pessoas no meu prédio estão pensando. Provavelmente como eu, é isso. Este é o fim do mundo. Todos neste planeta morrerão. Ouço uma batida na minha porta. Eu não respondo. Ouço alguém gritando para eu abrir. Quer dizer, parecia humano. Devo abri-lo? Não. Isso seria estúpido. Alerta de emergência. Isto não é um teste. Repito, isto não é um teste. Os extraterrestres estão a atacar todas as grandes cidades do mundo. Há muitos deles. Não descobrimos o que eles querem. Fique dentro de casa. Milhões, se não bilhões, estão mortos. Fique dentro de casa. É como se o governo tivesse desistido agora. Não há como brigar, e essas mensagens são menos úteis a cada vez que chegam. Se bilhões estão morrendo, então não sei como podemos sobreviver a isso. Quer dizer, até agora consegui. Mas não parece que será por muito tempo. Ouço edifícios sendo destruídos. Ouço carros sendo destruídos. Meu prédio foi atingido algumas vezes. Estou ouvindo meu mundo desmoronar diante de mim. Neste ponto não há mais razão para ter esperança. Há tantos morrendo e há tanto caos que eles vão pegar todo mundo. Adoraria saber como é uma destas coisas. Mas se eu os vir, eu morro. Espero que alguém tire uma foto e, se sobrevivermos, quero vê-la. Quero ver o que está nos matando. Mas o fim não está nem perto e nem sei quantas pessoas nos restam. Devo simplesmente me matar? Talvez eu devesse morrer antes que me pegassem. Não quero morrer por essas coisas. Além disso, e se eu sobreviver e sentir culpa de sobrevivente?
Então não tem como eu. Alerta de emergência. Isto não é um teste, repito. Isto não é um teste. Os extraterrestres partiram e deixaram bilhões de pessoas mortas. Se você estiver vivo, toque no botão do seu telefone agora. Se estiver em um rádio, sintonize o 104 e indique seu nome e cidade. Atualizaremos você em 20 minutos. Não há a mínima chance de eu querer viver. Era isso que eu ia dizer. E ainda assim, de alguma forma, estou realmente vivo. Eu quero morrer agora? Bem, não. Mas quantas pessoas estão vivas? O que é que estas coisas criam? Por que eles nos atacaram? Há muitas perguntas para fazer agora. Neste ponto, tudo o que podemos fazer é tentar descobrir alguns números e reiniciar a sociedade. Como um mundo como o nosso pode se recuperar de algo assim? Quanto tempo até que a sociedade volte ao normal? Será que a humanidade algum dia será a mesma? Não sei. O que eu sei é que eu poderia perder tudo. Vou mandar uma mensagem para meus amigos e familiares e voltar com alguns números. Alerta de emergência. Isto não é um teste. Repito, isto não é um teste. Relatamos que pouco mais de 1 bilhão de pessoas foram contabilizadas. Nem todos os países têm tecnologia, por isso investigaremos a desses países nos próximos meses. Não entendemos o que essas criaturas queriam, nem o que levaram. Nos próximos 1 ou 2 meses, estaremos descobrindo os próximos passos para a humanidade. Que Deus nos ajude a todos. Apenas 3 pessoas que conheço sobreviveram. Minha irmã, meu tio e meu melhor amigo. Todos os outros estão mortos. Eu quero me matar. Mas ao mesmo tempo, a humanidade precisa de mim. Precisamos uns dos outros para continuar a vida humana. Só o tempo dirá o que fazer a seguir. Se houver alguma coisa a seguir, editar. Já se passaram 2 semanas. A culpa é demais. Eu sou um covarde de merda. Adeus. Correr. E se você não pode correr, então ande. E se você não consegue andar, então rasteje. Mas faça o que fizer. Não pare. Faz apenas 1 hora que todos na Terra, até onde eu sei, não ouvem essas mesmas palavras. Eu já estava andando pelo parque quando os ouvi e depois de ver o que acontece não vou parar tão cedo. Já se passaram 2 horas. Continuei caminhando. Estou cansado, mas parar não é uma opção. Algumas pessoas tentaram dirigir, mas o ato de entrar em um carro exige parar, mesmo que por um breve momento. E como aqueles que já dirigiam quando ouviram as regras logo descobriram, é impossível se mover indefinidamente em um veículo, especialmente em uma cidade lotada. Seus gritos me mantiveram em movimento. Já se passaram 4 horas. E estou exausto. E a única coisa que me impulsiona é o medo do que me espera quando eu parar. E sim, quero dizer quando, comprovado por muitas pessoas ao meu redor, eventualmente terei que parar. Alguns simplesmente desistiram, aceitando seu destino apenas para se arrependerem imediatamente da decisão. Alguns simplesmente não aguentaram mais os gritos, e a maioria simplesmente não vê sentido em continuar. E a cada passo, começo a me tornar mais parecido com o último. Já se passaram cerca de 6 horas e pela primeira vez vi o que acontece de perto. Eu estava caminhando sem rumo por um beco, tentando fugir da loucura, quando vi um jovem de no máximo 16 anos chorando. No começo, nem percebi até que ele fez contato visual comigo. Ele tinha parado de se mover. Seus olhos estavam vermelhos, e não apenas o branco ao redor das pupilas. Quero dizer, todos os seus olhos estavam vermelho carmesim. Lágrimas negras escorreram por seu rosto inexpressivo e então ele sorriu. Um sorriso largo e cheio de dentes que teria gritado de alegria se não fosse seguido por gritos animalescos que dariam os maiores pesadelos dos fanáticos por terror. Eu queria poder dizer que testemunhar seus momentos de morte foi a coisa mais horrível que me aconteceu hoje. Mas então me ocorreu a percepção de que eu tinha parado de me mover. Experiência horrível durante a quarentena. Eu estava lá em cima, no meu quarto, uma noite, jogando videogame com o volume muito alto, quando pensei ter ouvido barulhos vindos de baixo. Silenciei a TV e escutei com mais atenção. Nada. Voltei a jogar por mais 1 hora quando ouvi novamente, só que mais alto. Eu tinha certeza de que ouvi dessa vez e fiquei um pouco assustado. Para me assegurar, desci até o porão
de onde pensei ter ouvido o barulho vindo. Assim que abri a porta do porão, fui atingido por uma brisa fria. Desci e vi a janela bem aberta. Eu tinha 100% de certeza de que havia fechado e trancado todas as janelas da casa. Eu estava pronto para fugir quando algo me impediu. Virei-me e pela primeira vez notei que a porta do armário estava ligeiramente entreaberta. Fiquei parado por cerca de 30 minutos em frente àquela porta, debatendo se deveria abri-la. Aproximei-me e coloquei a mão na maçaneta. De repente, ouvi um estalo assustador vindo de dentro do armário. Nunca subi um lance de escadas mais rápido antes. Tranquei a porta e chamei a polícia, que teve um tempo de resposta anormalmente rápido. Eles entraram e revistaram a casa e, menos de 5 minutos depois do início da busca, ouvi um tiro vindo do andar de baixo. Poucos minutos depois, eles saíram com um homem de aparência perturbada, provavelmente sem teto. Eles o colocaram no banco de trás do carro e me disseram que tinham aberto a porta e que o homem estava atirando neles e errou. Felizmente, ele errou e os policiais o desarmaram e o prenderam. O mais assustador foi o quão perto eu estava de abrir aquela porta e provavelmente ser assassinado. Aproximei-me e coloquei a mão na maçaneta. De repente, ouvi um estalo assustador vindo de dentro do armário. Nunca subi um lance de escadas mais rápido antes. Tranquei a porta e chamei a polícia, que teve um tempo de resposta anormalmente rápido. Eles entraram e revistaram a casa, e menos de 5 minutos depois do início da busca, ouvi um tiro vindo do andar de baixo. Poucos minutos depois, eles saíram com um homem de aparência perturbada, provavelmente sem teto. Eles o colocaram no banco de trás do carro e me disseram que tinham aberto a porta e que o homem estava atirando neles, e errou. Felizmente, ele errou e os policiais o desarmaram e o prenderam. O mais assustador foi o quão perto eu estava de abrir aquela porta e provavelmente ser assassinado. Aproximei-me e coloquei a mão na maçaneta. De repente, ouvi um estalo assustador vindo de dentro do armário. Nunca subi um lance de escadas mais rápido antes. Tranquei a porta e chamei a polícia, que teve um tempo de resposta anormalmente rápido. Eles entraram e revistaram a casa, e menos de 5 minutos depois do início da busca, ouvi um tiro vindo do andar de baixo. Poucos minutos depois, eles saíram com um homem de aparência perturbada, provavelmente sem teto. Eles o colocaram no banco de trás do carro e me disseram que tinham aberto a porta e que o homem estava atirando neles e errou. Felizmente, ele errou e os policiais o desarmaram e o prenderam. O mais assustador foi o quão perto eu estava de abrir aquela porta e provavelmente ser assassinado. Nunca subi um lance de escadas mais rápido antes. Tranquei a porta e chamei a polícia, que teve um tempo de resposta anormalmente rápido. Eles entraram e revistaram a casa, e menos de 5 minutos depois do início da busca, ouvi um tiro vindo do andar de baixo. Poucos minutos depois, eles saíram com um homem de aparência perturbada, provavelmente sem teto. Eles o colocaram no banco de trás do carro e me disseram que tinham aberto a porta e que o homem estava atirando neles e errou. Felizmente ele errou e os policiais o desarmaram e o prenderam. O mais assustador foi o quão perto eu estava de abrir aquela porta e provavelmente ser assassinado. Nunca subi um lance de escadas mais rápido antes. Tranquei a porta e chamei a polícia, que teve um tempo de resposta anormalmente rápido. Eles entraram e revistaram a casa, e menos de 5 minutos depois do início da busca, ouvi um tiro vindo do andar de baixo. Poucos minutos depois, eles saíram com um homem de aparência perturbada, provavelmente sem teto. Eles o colocaram no banco de trás do carro e me disseram que tinham aberto a porta e que o homem estava atirando neles, e errou. Felizmente, ele errou, e os policiais o desarmaram e o prenderam. O mais assustador foi o quão perto eu estava de abrir aquela porta e provavelmente ser assassinado. Poucos minutos depois, eles saíram com um homem de aparência perturbada, provavelmente sem teto. Eles o colocaram no banco de trás do carro e me disseram que tinham aberto a porta e que o homem estava atirando neles e errou. Felizmente, ele errou e os policiais o desarmaram e o prenderam. A parte mais assustadora foi o quão perto eu estava de abrir aquela porta e provavelmente ser assassinado.
Poucos minutos depois, eles saíram com um homem de aparência perturbada, provavelmente sem teto. Eles o colocaram no banco de trás do carro e me disseram que tinham aberto a porta e que o homem estava atirando neles e errou. Felizmente, ele errou e os policiais o desarmaram e o prenderam. A parte mais assustadora foi o quão perto eu estava de abrir aquela porta e provavelmente ser assassinado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado, se inscreva e deixe seu like para mais histórias assombradas como essa.